Sim, família, eu estou em estado de êxtase. Eu espero que vocês relevem essa espinha aqui que eu tô na cara. Tô parecendo um palhaço, mano. O que era feito de palhaço era o torcedor há um tempo atrás e hoje tá colhendo frutos de um time que o Léo Jardim começou a encontrar forma, rapaziada. Eu realmente, mano, o Gabigol, pra mim, o cara pode entrar 5 minutos, pode não ter feito muita coisa, mas, mano, o que ele fez e o respeito que ele mostrou pela instituição nos últimos tempos aí, onde o Dudu tentou rachar tudo, eu pensei, cara, se o Dudu tá assim, imagina o Gabigol. Mas não, cara, o Gabigol ficou na dele, trabalhou, pensou assim, mano, não quero rachar elenco. O cara tem muito mais nome que o Dudu. Claro, o Dudu é um grande campeão, mas o Dudu é um péssimo profissional. Mas o Gabigol, cara, é o jogador mais renomado no Brasil. Eu mesmo critiquei um pouco o futebol dele quando ele chegou, mas com toda a casca que ele tem, ele não quis reclamar de estar no banco, ele tá trabalhando e tá aproveitando as oportunidades, mano. O Gabi, ele é predestinado, então faça o muque do Gabigol, porque, cara, ele entrou no final e resolveu esse jogo do Flamengo, mano. Falando agora do jogo em si, cara, meu Deus do céu, Gabigol, eu sou muito seu fã, mas o que tá jogando o Caio Jorge, dá pra entender por que o Gabigol tá com dificuldade de se firmar, até porque esse time que começou a criar forma e tá criando um bom estilo de jogo, que tá dando ritmo, que tá ficando encorpado, ele joga numa 4-5-1, né, cara? Então são 5 meio campos e aí um atacante ali fazendo a frente. E o Caio Jorge, na fase que tá, meu irmão, eu acho que botaria o Harry Kane no banco, tô brincando. Obviamente, mas o Caio Jorge, em certos aspectos, como explosão, ele é um dos melhores atacantes do Brasil. Tem mais explosão que o Harry Kane, obviamente que em todas as outras categorias o Harry Kane é melhor. Mas tô emocionado, né, comparando o Caio Jorge com o Harry Kane. Mas, cara, eu tô botando muita fé no Caio Jorge, mano. Eu realmente tá surgindo um jogador fora de série. Eu acho que pintou o 9 do Hexa, né? Emocionei um pouco. Mas pra mim, Caio Jorge hoje é top 3 do Brasil. Pra mim, como eu já discuti hoje em um grupo de futebol, o Pedro é top 1, aí tem Yuri Alberto 2 e hoje 3 é o Caio Jorge. Na minha visão, clubista. Aí você bota Verratti, discute. Pra mim é o Caio Jorge. E pra mim, hoje, na fase de hoje, no fase dos últimos 5 jogos, ninguém tá jogando mais bola que o Caio Jorge. Quero que ele fez no Vila Nova. O Caio Jorge, cara, eu tô surpreendido, porque a única vez que eu fui lá no... Eu fui no Mineirão no jogo do ano passado, a única vez que eu fui... Porque, rapaziada, eu sei que vocês falam, Rafa não tem nem sotaque de mineiro, Rafa é paranaense. Eu sou paranaense, eu torço pro Cruzeiro porque minha família inteira é de Minas e eu criei raízes e dificilmente eu vou no estádio. Eu vou uma vez ou outra, mas eu quero ir agora contra o Atlético Mineiro. Porém, a última vez que eu fui no estádio Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Caio Jorge não jogou nada, cara, e a torcida começou a xingar. O Cruzeiro tinha acabado de contratar os jogadores, aí tava o Wallace entrando no meio, Caio Jorge não tava com ritmo, mas agora ele tá com confiança, cara. E falando do jogo, o que eu vi foi o Caio Jorge chamando a responsa, mano. Aquele primeiro gol foi de muito recurso, né, cara? Uma pedalada, mano, essa explosão que ele dá, cara, é emocional, mas me lembra um pouco o Ronaldo Fenômeno naquele trança-perna no zagueiro, meu irmão. O jeito de jogar lembra o Ronaldo, né? Tô exagerando, mas, cara, tipo, o estilo do drible, né, cara? Claro que o Ronaldo Fenômeno era o Ronaldo Fenômeno, mas é uma jogada que a gente tá vendo o Caio Jorge desenvolver agora, mano. Ele não tava dando essas arrancadas de tirar 2 jogadores de uma coisa, ele tá começando a pegar ritmo de jogo e pegar confiança pra fazer esse tipo de jogada agora. Tanta confiança que ele arriscou aquela paulada aqui dentro do travessão, que o jogador só faz uma jogada, só queima uma bola pro gol do jeito que ele queimou ali, que se tá com confiança. Porque se ele não tivesse, ele seria fominha. Mas ele, mano, ele falou, porra, tô jogando pra caralho. Já arriscou, mano, ela explodiu no travessão. E se aquela bola entra, a gente já tinha matado o jogo, cara. Obviamente, eu tô muito feliz porque, pra mim, o Flamengo é o melhor time do Brasil. É o time que era praticamente favorito, né, mesmo... Cruzeiro jogando em casa, claro que a gente é clubista e sempre acredita no resultado. Mas o Flamengo é um time muito chato, de muita qualidade. Você vê o banco dos caras, é muita opção. E o Flamengo vem jogando bem há muito tempo. E o Felipe Luiz é um baita técnico. Então o Flamengo é um timaço, cara. E eu tô feliz pra caramba, tô emocionado porque a gente ganhou desse timaço. Que tem Pedro, que pra mim tinha que ser o 9 do Brasil. Que tem Gerson, que é seleção. Que tem Wesley, que é seleção. Que tem Arrascaeta, que é o 10 do Uruguai. E devia ser mais utilizado no Uruguai. O Arrascaeta fez o gol. Eu não consegui xingar o Arrascaeta por tudo que ele jogou no Cruzeiro. Eu sou fã do futebol do Arrascaeta. Eu falei, cara, o Arrascaeta é uma bola, mano. Não deu nem pra falar do Cássio, porque a maneira que ele chutou tirando... ele chutou por fora do ângulo da angulação e a bola curvou na gaveta.
E o Cássio não catou, mas, mano, ele triscou o dedo e o Cássio não dá pra reclamar dele nesse jogo. A gente pega muito no pé do Cássio ultimamente, mas o Cássio vem de uma crescente boa e, cara, tô confiante. E aí a gente também contou com algumas defesas importantes do Cássio, também numa cabeçada na falta, que, meu Deus do céu, o Cruzeiro não merecia perder aquele jogo, o Cruzeiro tava martelando, toda hora ali o time tava jogando bem, cara. O Christian é uma peça que entrou bem, ele é um cara que dá volume, que dá combate, que dá... mano, eu não sei se ele tá jogando na posição que é a dele mesmo, ele tá jogando um pouco mais à frente, né? O Christian jogava mais centralizado, mas o Lucas Silva... eu não sei, cara, eu sou muito fã do Matheus Henrique, mas eu sinto que o Lucas Silva entrou e deu uma casca pro meio campo, cara, porque o Matheus Henrique ele é muito bom contribuindo ofensivamente também, mas o Lucas Silva ele é um cara que consegue controlar mais o meio, cara, ele é mais forte, ele tem mais calma, né, ele até deixa o jogo um pouco mais travado, mas ele dá aquela calma, meu irmão, de acalmar o jogo, sair jogando num toque, joga simples, mas faz o feijão com arroz como poucos. O Romero, pra mim, é um grande jogador, né, cara? O Romero, o Pitbull ali, tem que estar no time. O Wanderson é um jogador bom, cara, que dá ritmo de jogo. O Matheus Pereira caiu muito de rendimento. Eu acho que dava pra tentar colocar, adequar, né, mano? Obviamente, né, o Matheus Pereira ainda é um jogador muito diferenciado, que tem um grande potencial. Mas, pra mim, dava pra tentar colocar o Gabigol ali, cara. Dava pra tentar colocar o Gabigol de segundo atacante. Porque vocês viram na partida do Vila Nova, cara, o Gabigol ele consegue também muito fazer esse segundo atacante, porque a galera sabe do perigo do Gabigol, ele faz o facão muito bem, a marcação sempre fica preocupado com ele e sobra espaço pro Caio Jorge. Então, cara, se o Matheus Pereira não engrenar, dá pra pensar em colocar um Gabigol ali de segundo atacante, né? Obviamente que com 4-5-1 fica difícil, porque só tem vaga pra um atacante e o Caio Jorge tá amassando. Mas, cara, realmente o que eu vi hoje encheu o meu olho de alegria. Porque mesmo que o Cruzeiro perdesse hoje, cara, eu iria aplaudir esse time pelo futebol que jogou, cara. Se o Flamengo no final fizesse um gol ali, se você visse as estatísticas do jogo, que foram praticamente 17 chutes pro Cruzeiro, 5 pro Flamengo, mas com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, colocaram a bola no gol. Né, cara, eu sabia, mano, o Flamengo, pra você ganhar dele, vocês têm que fazer pelo menos 2 gols, mano, porque o Flamengo vai botar uma bola na rede, é muito cara bom no ataque, é Pedro, é Arrascaeta, é Gerson chegando no apoio, é muito bom. Só não me preocupo com o Michael, que o Michael só sabe apertar o R1 e você sabe que ele não vai finalizar, meu irmão, o Michael é aquele caso. Mas hoje sim tivemos um time em campo, assim como temos um time em campo faz muito tempo, cara. Cara, se o time tivesse jogado assim há muito tempo, a gente poderia estar melhor na Sul-Americana, né, cara? Se o Dudu já tivesse vazado fazia tempo, apesar que o Dudu deu um prejuízo de milhões que talvez o Cruzeiro nem vai conseguir, o Pedrinho nem vai ter coragem de ir pro mercado depois desse prejuízo, na metade do ano, que teria uma janela. Eu acho justo, cara, o Pedrinho também já queimou muito dinheiro no Cruzeiro, acho que o Cruzeiro agora com essas peças que tem, já tem que começar a render. Obviamente, dava pra buscar ali mais opções, porque a gente sabe que um Brasileirão não adianta ter só o time que entra, tem que ter 20, 25 jogadores de qualidade, e o Cruzeiro hoje tem. O Fagner, que é uma peça de reposição que tá ganhando... Mano, o Fagner, ele ganha muito na marcação, ele marca melhor que o William. E não quero criticar o William, porque gosto do William, apesar de que, cara, é isso, o Cruzeiro tem peças competitivas e quem não tiver desempenhando vai pro banco, mano. E o próprio Gabigol caiu nessa de não tá desempenhando tão bem, tá marcando mais de pênalti, e o Caio Jorge pedindo passagem, Gabigol foi pro banco. E, cara, o Gabigol um ótimo profissional, porque com todo o nome que ele tem, ele poderia dar uma de estrelinha, fazer igual o Dudu. Mas não, o Gabigol tá esperando as oportunidades e ele é predestinado, cara. Se ele entra nos 5 minutos final, eu já tava prevendo, cara. Gol de pênalti, absoluto cinema ali, cara. Eu fiquei louco, eu fui a loucura. Não teve quem não ficou louco com isso que o Gabigol fez. E é isso, aprende, Dudu. Um profissional espera a hora certa, cara. O Dudu, acho que nem o Atlético Mineiro merecia um jogador igual o Dudu, cara. Porque, na moral, eu não sei como tem time ainda querendo esse jogador, velho. A Leila estava certa desde o começo. O Cruzeiro, quando trouxe o Dudu, o Dudu de 33 anos, já pós-lesão, banco, bom jogador ele sabe rabiscar, mas, cara, o Wanderson entrou no lugar dele e tá fazendo a função melhor, cara.
O Atlético Mineiro tinha contratado o Rony já tá jogando bem, e aí trazer mais um jogador do Palmeiras, que é o Dudu, nem o Atlético Mineiro merecia uma dessa, cara. O Atlético Mineiro já tem o Hulk, né, apesar que, cara, quando o Hulk sair do Atlético Mineiro, eu não gosto do Atlético Mineiro, odeio o Hulk, mas tem que admitir, eu odeio o Hulk porque eu sou cruzeirense, né, cara. O profissional do Hulk dentro de campo, eu tenho ódio, mas como jogador eu tenho que admitir que o Hulk é um baita jogador, cara. É pra mim um dos jogadores mais regular do Brasil, e quando ele se aposentar, o Galo tá lascado pra achar um jogador igual ele, e que não vai ser o Dudu, né, cara? O Dudu é refúgio, o Dudu é o jogador mais vergonhoso da história do futebol, o Dudu, cara. E, mano, vai ser uma rivalidade esse Cruzeiro e Atlético. Se o Dudu tiver em campo, meu amigo, é óbvio que não vai ser agora, não sei como é que vai ser a janela, mas vai ser um jogo pegado. Tá virando o Sasuke aí, renegado, foi pra lá, cagou com o time, meteu uma multa de não sei quantos, tentou rachar elenco, tentou a cabeça do Léo Jardim, tinha mandado um VTMC vir trabalhar no Cruzeiro e não veio, né, cara? Ele tinha que ter mandado um VRC, vir rachar o Cruzeiro. Mas é isso, galera, curti demais a partida do Cruzeiro hoje, respeito total o time do Flamengo também, que, cara, eu xingo no meu Instagram, eu falei chupa, mas eu sei o grande elenco que é o Flamengo, por isso que eu fiquei emocionado de falar assim, que é uma grande vitória pra mim, pra cima do melhor time do Brasil, que vem mantendo o patamar há muito tempo. Arrascaeta, se o Pedrinho tivesse tentado rasgar todo esse dinheiro há muito tempo, ele podia ter juntado todas essas contratações frustradas pra tentar trazer o... Mano, tira o dinheiro do Wallace, do Dudu, depois podia ter trago o Arrascaeta. Óbvio, o Flamengo nem ia querer negociar, mas dava pra tentar, né, cara? Porque eu amo o futebol do Arrascaeta. O Arrascaeta, pra mim, no Cruzeiro, se ele voltasse, ia ser um sonho. E não sei porque eu tô falando do Arrascaeta agora. Hoje, o craque é o Dudu. O Dudu não, pelo amor de Deus, o Dudu que vai tomar no meio do... Tô brincando. Hoje o craque é o Gabigol. E é isso, família. Gostei demais da atuação de hoje. Comentem aí. Pra mim, o Caio Jorge, craque do jogo, indiscutivelmente, mas o time inteiro mostrou volume de jogo, o time inteiro jogou bem, do início ao fim. Vidalba, guerreiro atrás, Fabrício Bruno, grande partida. Mano, ninguém jogou abaixo da média, cara. O Fagner jogou pra caramba, o Kaique deu o sangue, o Lucas Silva tá jogando muito bem faz muito tempo, o Romero, aí tem Christian, Wanderson, todo mundo entregou. Acho que é por isso que o Léo Jardim só mexeu no finalzinho, porque o time tava muito encaixado, mano. Não tinha quem mexer. Eu só achei que dava pra ter colocado. O Gabigol entrou na hora que tinha que entrar, cara. Se ele entrasse talvez uns minutos antes, não ia acontecer esse roteiro do jogo. Tinha que ser. Tava predestinado pra ser assim. E obrigado você que assistiu até o final. Vamos, cabuloso. Vamos, Cruzeiro. Vamos que esse ano vai dar, meu irmão. Esse ano a gente vai pra Liberta. Vamos tentar a Copa do Brasil. Vamos que ainda dá pra buscar a Sul-Americana, tentar ganhar os 3 últimos jogos. Vamos que dá. Vamos que dá. Se você acredita no Cruzeiro, se inscreva nesse canal, deixa o like e vem comigo, que vai ter sempre análises dos jogos do Cruzeiro aqui. É o cabuloso!